Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Hoje estaremos falando sobre a Léxio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus. Significa que toda a Palavra de Deus deve nos levar a uma oração que deve ser tirado um fruto daquilo na minha vida. Santa Teresa de Ávila diz assim: quereis saber se estáis realmente adiantadas na oração, minhas filhas? Vede a vossa vida se nela tem virtudes. Ou seja, é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Para sabermos se a nossa oração tem sido de fato oração, vamos olhar para a nossa vida e ver a conversão que está sendo operada nela. Então, a Léxio Divina, eu vou fazer um passo a passo com vocês. É uma meditação profunda da Palavra de Deus, onde nós mergulhamos ali no texto que está sendo proclamado, a gente se deixa envolver por ele de uma tal maneira que a riqueza extraída dele vai ser imensa, imensa. Então, a Léxio Divina, ela não é um estudo apenas, ela é principalmente um alimento espiritual para nossa alma. Todos os santos praticavam a Léxio Divina. Qualquer pregador que se preze precisa praticar a Léxio Divina. Então vamos para a prática para a gente entender melhor como que se dá esse adentrar na palavra de Deus e tirar um conhecimento profundo dela. Primeiro nós começamos com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela foi escrita pela mão humana e pela mão divina. Porque Jesus é a palavra de Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Assim, a palavra de Deus também foi escrita 100% por homens e 100% pelo próprio Espírito Santo. Como é ele quem interpreta toda a Escritura, é ele que revela o Cristo para nós, que é a Escritura, então é ele que deve ser invocado no primeiro passo. Primeiro, então, começamos com a invocação do Espírito Santo. Você pode usar a oração que você desejar, eu vou usar aqui a oração da igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Agora, devemos escolher o texto bíblico e lê-lo, pedindo essas luzes do Espírito. O texto que eu vou utilizar é Mateus capítulo 9, versículo 9. Apenas um textinho. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. A Léxio Divina ela deve ser feita em papel, com papel e caneta. Agora que nós lemos esse texto, nós vamos anotar os elementos dele, que vão dar toda uma base para a gente adentrar na meditação. Então, primeiro elemento, 1. Ambiente. Qual é o ambiente que se passa essa cena? Anota aí, um ambiente. Essa cena se passa durante o dia, porque está tendo trabalho. E as pessoas que cobram taxas trabalhavam ao dia, não trabalhavam de madrugada. Então, ele se passa durante o dia, provavelmente é na cidade. O posto de coletoria das taxas, você imagina assim, como se fosse um banco
Vamos imaginar um banco hoje, nos dias de hoje, só que a céu aberto, daquele jeito que era antigamente. Céu aberto, então não tinha só Mateus cobrando os impostos. Deviam ser vários, entre aspas, caixas, né? Recebendo dinheiro. E como tinha muito dinheiro, rolava grana, então tinha também os guardas, os seguranças. Tinha os seguranças para vigiar, para evitar que houvessem roubos e tudo mais. Como Mateus está recebendo taxas e Jesus nunca andava sozinho, sempre andava no meio do povão, suponhamos aqui, claro, que deviam haver muitas pessoas na cena. Filas para pagarem os impostos, pessoas seguindo o próprio Jesus e tudo mais. Esse foi o ambiente. Agora nós vamos para os personagens. 2, anota aí, personagens. Os personagens, já acabei falando, Jesus, Mateus, as pessoas da fila do imposto, os guardas, as pessoas que seguiam Jesus, os discípulos, os curiosos, os judeus que sempre estavam presentes. Esses são os personagens. 3. Diálogos. Aqui nós só vemos um diálogo. Segue-me. A única palavra dita é segue-me. Anota aí. 4. Imagens. Pode ser tanto as imagens do ambiente, quanto as imagens usadas, as figuras de linguagem, como por exemplo nas parábolas e tudo mais. Vamos anotar as imagens. Bom, devia ter grama, ser um chão de terra, algumas árvores, porque tinha muitas plantas. Vamos imaginar o local construído assim de pedras, uma mesa onde eles ficavam sentados recebendo dinheiro lá com a caneta, anotando as moedas, todas essas imagens na cena. Veja que o texto bíblico ele vai ficando mais cheio de... A gente vai enriquecendo mais, a gente consegue penetrar nos detalhes. 5. Ações. Ação é designada por um verbo. Partindo é um verbo, partindo dali. Jesus partiu dali é uma ação. Aí ele viu um homem. Então Jesus olhou para ele. O homem estava sentado no posto. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos. Disse-lhe, Jesus é que toma a iniciativa. Aí, depois que a palavra de Jesus foi pronunciada, esse homem levantou-se e o seguiu. Então imagine todas essas pessoas que já colocamos na cena, aqueles diálogos em voz alta, porque onde tem muita gente, também tem muitas vozes falando juntas. Como é que Mateus sabia que Jesus estava se dirigindo para ele? É porque Jesus olhou fixamente para ele, porque não chamou ele pelo nome, apenas falou, segue-me você. Provavelmente só o olhar de Jesus ali para Mateus já chamou a atenção dele e Mateus levantou-se e o seguiu. Muito bem, vamos repassar. 1. Ambiente. 2. Personagens. 3. Diálogos. 4. Imagens ou figuras usadas. 5. Ações. As ações. Agora que nós temos tudo anotado, vamos para o 6. Meditação e ao final a contemplação, que é a oração, que o texto bíblico ele vai nos levar a uma oração, a uma resposta perante aquilo que a palavra está pedindo, está revelando. A meditação dessa palavra eu vou ler de novo. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Mateus era um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos naquela época, ele era rejeitado, ele era desprezado. As pessoas faziam pouco caso dele, porque, entre aspas, ele era pecador público, julgado. Muitos de nós também estamos olhando e nos sentindo assim, julgados. E Mateus estava sentado onde ele cobrava os impostos, ele era desonesto, ele roubava. Todo mundo sabia que ele roubava e não queriam olhar na cara dele.
Todos condenavam, apontavam o dedo para ele. Quem sabe ele mesmo também apontasse o dedo para si e dissesse: olha como você é. Mas Jesus foi aquele que passou, viu ele sentado aonde? No seu pecado, na sua miséria, na sua fraqueza, e teve a coragem de amá-lo naquele pecado. No meio do pecado dele, ele foi amado, invadido pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus pelo amor de Deus que repousava em Jesus. E aí esse homem levantou-se. Quem sabe hoje você também esteja vivendo uma vida assim, uma vida de mesmice, porque estar trabalhando toda hora naquele ofício público era uma mesmice muito grande. Ele sempre fazia a mesma coisa e não tinha nada de novo, e é aquela vidinha, chocando aquela vidinha, e não tinha nenhuma experiência que mexesse com ele, e ele já não aguentava mais ficar trabalhando naquele órgão público, como muitos de nós também trabalham em órgãos públicos, da prefeitura, do governo, e sempre é igual, a mesma rotina, e até que um momento fica sem graça, até o pecado começa a parar de ter graça, e é nessa hora, neste momento que Jesus passa pela vida dele, que Jesus o encontra e que Jesus dirige a sua palavra a ele e fala: segue-me. Hoje Jesus Cristo fala para ti: segue-me. Mas, Senhor, o que será da minha vida daqui para frente? Segue-me. Mas, Senhor, e a família? Segue-me. Mas, Senhor, o meu trabalho é o meu sustento. Segue-me. 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 Mateus não deu desculpas. Mateus não esperou, largou tudo, porque já não estava mais suportando aquilo, porque já estava com sede de vida e sabia que essa vida estava em Jesus. E ele agarrou com as duas mãos, ele teve a coragem de se levantar. Hoje Jesus Cristo te desafia, te chama a ter coragem de largar, renunciar esta vida velha. Renunciar este mundinho pequeno no qual você vive para segui-lo, para algo mais. E Mateus depois vai se tornar um grande apóstolo, tanto que ele escreveu um evangelho. Ele não se arrependeu da sua escolha. Jesus chama e não volta atrás. É você que ele quer. Não importa o seu pecado, não importa a sua fraqueza, não importa a sua história, não importa o que falam de você. Não importa como te enxergam, não importa nada, só importa isso: segue-me. O Senhor vem dizer: segue-me. Para onde fores, Jesus quer te levar com Ele. Onde Ele estiver, aí também estará o seu servo. Ele quer fazer de ti servo, aquele que serve. Ele quer que você sirva para o plano dEle, sirva para a salvação dEle. E Mateus teve essa coragem de dar o passo, de sair do comodismo. Nós estamos acomodados quando ficamos sentados, quando ficamos parados, quando deixamos a vida passar. E Jesus quer nos tirar disso. Toma o controle você e dê o primeiro passo. A voz de Jesus está ressoando dentro de ti: segue-me. E está invadindo seu coração com aquele fogo, com aquela vontade de querer descobrir o que é que Jesus tem para a sua vida, o que é que Jesus reserva para você, como ele reservou também para este homem, para este apóstolo. E Jesus fez dele grande, Jesus o elevou. Ele estava humilhado porque pecava, porque gostava do pecado, porque estava nos seus prazeres, no seu mundanismo. Mas Jesus o elevou à dignidade de um filho de Deus, porque Mateus creu naquela palavra: é comigo sim, é Jesus quem fala, é Jesus quem está tocando no meu coração, é Jesus quem olhou para mim e viu coisas que nenhum outro viu, é Jesus quem olhou e acreditou em mim, acreditou que eu posso ser santo, que eu posso ser santa. Por isso ele me chamou para fazer uma obra nova, para fazer eu renascer. E naquele momento morre Levi e nasce Mateus.
Mateus, aquele que segue Jesus até o fim. Assim hoje o Senhor passa dizendo: venha, segue-me. E Santo Agostinho vai falar assim: eu pecava porque procurava as grandezas, os prazeres e as verdades fora de Deus, ou seja, nas suas criaturas, em mim e nos outros. Porque a partir do momento que Santo Agostinho encontrou suas grandezas, seus prazeres e suas verdades em Jesus Cristo, ele fala: ó Senhor, quão tarde eu te amei, eu te procurava fora de mim e tu estavas aqui dentro. Assim é o Senhor. Essa foi a meditação. Agora nós vamos para o 7º item, a oração e a contemplação. Vamos orar com essa palavra. Senhor Jesus, vamos pedir agora aquilo que a sua palavra veio falar para nós. Esse segue-me de hoje, Jesus. Queremos ouvi-lo todos os dias. Queremos nos conscientizar que precisamos ir aonde tu vais, estar aonde tu estás. Tem muitos lugares, Jesus, que tu nunca entrarias. Tem muitas palavras que o Senhor não falaria. Tem muitas atitudes que o Senhor não tomaria. Por isso, corrige, Senhor, tudo isso em nós. Vai corrigindo, Senhor. Vai corrigindo, vai tocando com a sua graça, tocando com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Vai tocando profundamente os corações, qualquer coração atribulado por causa das suas fraquezas, atribulado pelos que estão falando dele, atribulado pelas angústias que estás vivendo. Toca, Jesus. Qualquer coração que está indeciso, se fica no pecado ou se sai, se fica sentado na coletoria de impostos ou se larga tudo e te segue. Dá a graça, Jesus, dá a graça do seguimento vosso, dá a graça dessa pessoa que ouve ser seu discípulo, dá a graça dele levar o seu nome a todas as nações, a graça de ser luz, Jesus, a graça de ser um grande apóstolo, uma grande apóstola. Como o Senhor batizou Mateus com a tua unção, batiza-nos agora também com essa unção, com esse poder. Sim, Jesus, vai tocando. Queremos ter um entendimento mais profundo da sua palavra. Queremos compreender quando o Senhor falar. Queremos reconhecer a tua voz, como Mateus reconheceu que era Deus quem o chamava, que Deus não podia esperar por ele, que não devemos te deixar esperando, mas devemos dar o sim hoje. É hoje, Jesus. Faz isso na nossa vida, com a sua mão, com o seu braço forte, com a sua destra vitoriosa. Vai colocando em nós o desejo da tua palavra, o desejo de ir atrás desse segue-me, a coragem de deixar para trás o que precisa ser deixado, a coragem de mudar o que precisa de mudança, a coragem, Jesus. Dai-nos corações corajosos, dai-nos corações ousados, dai-nos corações cheios do Espírito Santo. Dai-nos corações que só pensam em Ti, que querem viver para Ti, que a única coisa da qual nós iremos atrás sejas Tu, Senhor. Como Mateus foi atrás de Ti e o Senhor continuava andando e Mateus ia atrás de Ti, querendo Te alcançar, dai-nos essa mesma graça de ir atrás até alcançarmos a Vós, Senhor. Ensina-nos a andar nos Seus caminhos, ensina-nos a andar nas suas pegadas, ensina-nos aqueles a quem confiam no seu mestre, que tu sempre vais à nossa frente, que nós confiemos nisso, Jesus, que tu és o nosso pastor e que nos ama e que nos chama e que nos quer na felicidade eterna, não simplesmente feliz aqui nesse mundo, feliz para sempre contigo e com o Pai,
e com o Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela paz que tu trazes. Obrigado, Senhor. Obrigado. E agora você pode fazer um momento de silêncio para escutar. Escutar o que é que essa palavra vai te trazer ao coração. O que é que ela vai despertar dentro de você. É o próprio Espírito Santo que vai despertar isso. É o próprio Espírito Santo. Converse com ele para ele dar um entendimento profundo da Bíblia para você, um entendimento profundo da palavra de Jesus, uma vontade de vivê-la, uma vontade de segui-lo, uma vontade de ser um outro Cristo. Agora fiquemos em silêncio para este momento onde Deus quer se encontrar conosco. Aprendamos a fazer silêncio na oração. Fica você também uns 5 minutinhos em silêncio. Deus abençoe a todos e salve Maria.